O vídeo começa com o Will abordando essa loira para fazer a pegadinha da interesseira com o Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que ela parece estar ótima. Já ela responde que está bem. Ele pergunta se pode falar com ela e fala para ela esperar para eles conversarem. Ela fala que não está afim de conversar com ele e que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela, mas ela fala para ele não se preocupar com isso. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, mas ela responde que é porque ela não está interessada. Em seguida, ela fala que ele está desperdiçando o tempo dela como se ela não tivesse nada para fazer e dá a maior bronca no Will. Ela fala para ele que já disse que ele não tem chance com ela. Ele fala que é novo na cidade e só queria conversar com ela. Ele então fala que ela está agindo igual uma louca, mas ela fala para ele ir trabalhar e arrumar alguma coisa para fazer. O YouTuber então não gosta do que ela disse e parte para o plano B. Ele então vai na direção do Corvette e abre a porta da máquina. E é aí que a mágica acontece. A mulher que estavam rejeitando volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. O Will fala que sim e pergunta por quê. Ela fala que gostou do carro dele, mas ele fala que ela estava sendo muito rude e louca com ele. Ela dá uma desculpa esfarrapada e fala que a menstruação dela desceu e que ela está muito estressada. O YouTube então fala que ele tem um lugar para ir agora e que ele tem compromisso. Ela pede para ele levar ela junto com ele. O YouTube então fala que pode ser e manda ela entrar no carro. Ela dá a volta e entra no Corvette do YouTuber. Dentro do carro, ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele. E ela responde que sabe que errou e pede 1000 desculpas para ele. Ele então fala que agora é assim, que é só ela pedir desculpas que fica tudo bem. E ela então fala que vai se redimir com ele. O YouTuber fala que vai levar ela para sua casa. E a garota topa e aceita ir com ele sem pensar 2 vezes. Ela começa a alisar ele e o Will pergunta o que ela quer fazer antes de ir para casa. Ela fala que ela quer ir no shopping. Ele pergunta o que ela quer fazer no shopping. Ela responde que quer ir fazer compras e que ele vai pagar para ela. Mas nessa hora ele manda ela sair do carro e fala que não vai levar ela em lugar nenhum. E fala que não sai com mulher interesseira. E ela acha ruim e fala que não vai sair. Ele fala para ela descer do carro agora. E ela desce e sai xingando o YouTube falando que o carro não é dele. Mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele pergunta o nome dela. Ela fala seu nome e ele fala que se chama Naya. Ele então pede para ela esperar só alguns minutos e tenta pegar o número dela, mas a garota não passa o número para ele. Ele pergunta aonde ela vai e ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Ele então vai atrás dela novamente e pega na mão dela e fala que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pede para ela passar para ele o seu Instagram. Ele então pergunta se ela pode dar 1 hora do dia dela para ele. E ela responde que não. Ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que não, que ela tá solteira. Ele tenta conversar com ela, mas ela fala que tem que ir embora. Então, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. Na hora que ela vê a Lamborghini do Naya, ela já vem atrás dele na mesma hora, batendo no vidro do carro. Ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim. E ela então fala que gostou muito do carro dele. Ela também pergunta se ele quer pegar o número dela agora. O Naya fala que sim e fala que ele já está saindo do carro. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele.
E ela fala que ela é muito tímida e estava com muita pressa. Ele pergunta se agora ela quer dar o seu número para ele, e ela responde que sim. Em seguida, ele fala para eles conversarem dentro do carro e chama ela para entrar na Lamborghini. Ela não perde tempo e entra com ele no carro de luxo. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que ela é garçonete, mas que está tentando montar sua loja de roupas. O YouTube fala que isso é muito bom e que ela deveria mesmo tentar. Ela pergunta com o que ele trabalha. E ele fala que ele é empresário e também trabalha com o mercado financeiro. Ele fala que é novo na cidade e está aqui a negócios. Ele então pergunta se ela está procurando um namorado, e ela fala que não está procurando, mas na hora certa ela vai achar. O youtuber então fala que ele tem uma cobertura no centro da cidade e chama ela para eles passarem a tarde juntos. E fala que ela vai gostar muito da visão do apartamento dele. Ela fala que sim, que eles podem ir para o seu apartamento. E daqui para frente não se sabe o que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela.
O vídeo começa com Naya, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai. Ela responde que está bem. O youtuber pergunta qual o seu nome. A garota responde que não tem nome e deixa claro que não quer falar com ele e sai andando e manda ele se enxergar. Em seguida, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E não demora muito para a mulher ver a burrada que está fazendo e ir atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. Ela responde que achou que ele não fazia o tipo dela, mas que agora ela viu que ele é bem interessante. Ela então pergunta o nome dele e se apresenta para ele. Naya pergunta quais os planos dela para hoje à noite. Ela responde que talvez vá em alguma festa. Ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo para sua casa. Ele elogia ela e fala que ela tem um lindo corpo. A garota agradece o seu elogio. O youtuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está bem solteira. Ele canta a garota e fala que gostaria de ser seu namorado. Ela fala para eles se conhecerem melhor e deixa claro o interesse nele ou no seu carro, digamos assim. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para conversarem lá dentro. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado. Mas nós já conhecemos o Nair e sabemos que ele não deixa barato. Dentro do carro, o Nair fala para ela que não gostou nem um pouco do jeito que ela tratou ele. E fala que ela estava falando que ele era brega e usava roupas simples. Ela pede desculpas e fala para ele esquecer isso, que isso já passou e que eles podem curtir muito a partir de agora. Nessa hora, o Nair fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira. A mulher fala que ela não fica com qualquer fracassado, que não tem nada a oferecer e que isso não tem nada de errado e que ela quer o melhor para ela. O youtuber fala que dinheiro não é tudo e que ele não quer mais ela dentro do seu carro e fala para ela descer. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nair. Começamos o vídeo com London abordando essa loira para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e pergunta se ela conhece um bom restaurante. Além disso, ele pergunta qual o nome dela, mas a garota fala que ele não precisa saber o seu nome. Ele pergunta por que não, e ela fala que não o conhece. London então pergunta se ela tem um homem. A garota responde que sim, que ela tem namorado. O youtuber pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não e fala que está indo embora. Sendo assim, London caminha até o seu Corvette e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela vem fazendo aquela perguntinha famosa se esse carro é seu. London fala que sim e que ele tem as chaves do carro. Então a garota inexplicavelmente fala para ele que eles podem sair juntos. London fala que ela disse que ele não fazia o seu tipo, mas ela fala que faz sim e de imediato já oferece para passar o contato e passa o telefone para ele. Em seguida, London fala que vai embora e depois liga para ela, mas na mesma hora a garota fala que vai almoçar com ele e insiste em sair com London. Então ele fala que tudo bem e chama ela para entrar na máquina.
Em seguida, ele pergunta por que ela não queria falar com ele antes de ver que ele tinha um Corvette, e ela fala que estava com pressa. O youtuber fala que ela não queria falar com ele, disse que tinha namorado e que ele não fazia o seu tipo. O youtuber fala que ela mudou de ideia só por causa do carro e da sua condição financeira. Então ele fala pra ela que está óbvio que ela é uma garimpeira de ouro. A mulher fala que sim. Então London fala pra ela dar o fora do seu carro e na hora dela sair, ele mostra pra ela a câmera que está gravando e fala pra ela dar um oi para o YouTube. Ela sai sem graça e acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel abordando essa jovem. Ele pergunta se o lugar está ocupado e a garota responde que sim. Então ele pergunta a ela uma boa opção para ele comer. E depois dela falar para ele, o youtuber pergunta se pode falar com ela e a garota fala que sim. Então, ele já começa cantando a garota e dizendo que ela é linda e pergunta qual o seu nome. E depois dela dizer o seu nome, ele pergunta se ela tem um namorado. E a garota responde que sim. Então Joel faz uma cara de decepcionado e a garota pergunta se ele está surpreso. Joel fala que todas as garotas da cidade têm namorado. Então ele pergunta se pode pegar o número dela, porém a garota fala que é melhor não. Então Joel se levanta e vai em direção ao glorioso Corvette. E é aí que a mágica acontece. Ela se levanta e vai atrás dele, perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim e pergunta se ela gosta. E depois dela falar que gosta, ele pergunta se ela gostou do carro ou se ela gostou da cor, que é sua cor preferida. E ela responde que os dois. Então ela pergunta com que Joel trabalha. E ele fala que trabalha editando vídeos e também com criptomoedas e faz de tudo um pouco. Em seguida, ela pergunta o que Joel vai fazer e ele responde que está procurando um lugar para comer. Ela fala que está livre e que não tem nenhum plano para agora. Então Joel pergunta se ela não quer sair com ele e ela responde que sim. Nessa hora, Joel pega o número dela e na hora de salvar, ele fala que vai salvar como garimpeira de ouro, porque ela só queria sair com ele por causa do carro e do dinheiro. Ela fala que não é garimpeira, empurra Joel e começa a ficar braba e fala que só gostou do carro dele. Joel fala que ela é garimpeira, sim, e que ele não sai com interesseira. A mulher vai embora, se dá mal e aprende uma lição de moral. O vídeo começa com Austin sentado esperando para fazer o teste da interesseira. Em seguida, assim que passa uma bela e linda mulher, ele a aborda e acaba assustando. Então ela fala que não tem dinheiro para dar para ele. Em seguida, ele fala que não queria assustá-la e não quer dinheiro. Ele então fala que é novo na cidade e está meio perdido. Ela então pede desculpas e fala que não tem tempo porque está indo almoçar. Ele diz a ela que também está tentando arrumar um lugar para almoçar e a convida para almoçar com ele. E dá pra ver nitidamente que a garota não tá nem um pouco interessada em falar com ele. Entretanto, ela fala que tem namorado e de forma bem rude, sai andando e deixa ele falando sozinho. Em seguida, ele aceita o não da garota e vai pro plano B e caminha até o seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, a garota que havia o rejeitado volta correndo e demonstra interesse pelo rapaz. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. O YouTube responde e confirma que sim. Então ela fala que achou que ele era um morador de rua. Ele fala que só estava tentando relaxar um pouco.
Ela fala que isso é muito embaraçoso e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. O rapaz fala que gosta de se vestir de forma simples, mas está tudo bem e não tem problema. A garota pergunta por que ele estava ali sentado. Ele diz a ela que se sentou ali para curtir um ar fresco e que chegou na cidade há pouco tempo e não conhece nada. Em seguida, ela pergunta qual é mesmo o nome dele e se apresenta adequadamente para ele. Em seguida, ela pergunta qual comida ele gosta e fala que pode levá-lo em um bom restaurante se ele quiser a companhia dela. Ele fala que gosta de sushi e frutos do mar e fala que adoraria a companhia dela para almoçar com ele. Porém, ele fala que não quer arrumar problemas porque ela disse que tinha namorado. Entretanto, a mulher fala que mentiu e que já tem mais de 5 anos que ela não tem namorado. Austin fala que não acredita nela. Ele diz que ela é linda demais para estar solteira. Em seguida, ele a convida para entrar num super carro de luxo. E depois dela entrar no carro, dessa vez ele não quis botar a interesseira para correr. E em vez disso, ele sai com ela para almoçar e conhecê-la melhor. E não esquece de deixar o gostei, de se inscrever no canal e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com Joel dentro da sua Lamborghini até que passa uma bela loira e Joel aborda ela chamando para vir até ele. Joel pergunta para ela de onde ela é e a garota responde que é da Austrália. Ele pergunta como é lá na Austrália e ela fala que lá é muito quente. Então ele pergunta para ela onde ela estava indo e ela responde que estava indo visitar uma amiga. Em seguida, Joel fala que o pessoal da Austrália deve comer bem e deve fazer academia, porque ela tem um corpo muito bonito e elogia a garota. A seguir, Joel pergunta se ela tem um namorado ou um homem. Ela demora para responder, mas fala que não. Então Joel fala: deixe-me falar na minha gíria. Há quanto tempo você está na cidade e por que você não tem um namorado? A garota o responde que está na cidade desde terça-feira e fala que terminou seu namoro já tem uns 6 meses. Em seguida, Joel pergunta o seu nome e ela fala que se chama Shelby. Então Joel se apresenta para ela. Em seguida, ela fala que gosta de tirar fotos, então Joel a chama na frente do carro e fala que ela pode tirar fotos com sua Lamborghini. E ela pergunta se Joel vai tirar as fotos para ela, e Joel fala que é claro que os americanos são todos gente boas. Joel fala que nunca falou com uma australiana e fala que gostou dela e que ela é muito linda e pede para pegar o telefone dela e a garota, muito simpática, acaba passando o contato para ele. Em seguida, Joel fala que está com fome e chama ela para sair para comer alguma coisa. E a garota aceita o convite de Joel e ele chama ela para entrar na super máquina. Em seguida, quando a mulher estava curtindo a Lamborghini, chega o verdadeiro dono do carro e fala para Joel que quer as chaves do carro porque ele precisa sair agora. E manda a garota sair do carro e fala para Joel que já era para ele ter devolvido o carro há muito tempo. Joel fala que ia devolver o carro assim que ele saísse com a garota. Então o dono do carro fala que não vai mais emprestar o carro para Joel e arranca a Lamborghini. E nem precisa dizer que o clima ficou muito tenso. Então Joel fala que aquele era o seu chefe e que aquele carro era dele. Joel fala que gostou dela e achou ela linda e achou que o carro poderia ajudá-lo e queria impressioná-la, mas que ainda está afim dela. A garota fala que não tem nenhum problema, que está tudo bem. Ela fala que o carro era legal, mas não faz diferença para ela.
A seguir, Joel explica para ela, mostra a câmera e fala que estava fazendo um experimento social que ele está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ele faz vídeos para saber se a mulher vai ser uma Gold Digger, mas que ela passou no teste e que ela foi muito doce com ele e que ele gostou muito dela. Então Joel pede seus seguidores para segui-la no Instagram, já que ela passou no teste. E Joel termina o vídeo falando que vai fazer um convite para a garota para ela ir com ele para a casa de Joel. E Joel acabou mesmo levando ela para casa porque ele postou um vídeo novo com ela em sua casa. O vídeo começa com Naya abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele tenta se apresentar, mas a garota fala que está falando no telefone e pede para ele dar licença. Naya insiste e fala que vai ajudá-la a abastecer o carro porque ele é um cavaleiro. Ele pergunta o nome dela e se apresenta e fala que só está tentando conhecê-la. A garota pergunta por que ele está falando assim com ela e ele diz que achou ela linda e gostaria de fazer amizades com ela porque ela chamou sua atenção. Em seguida, o YouTuber pergunta de onde ela é e ela fala que é de Houston. Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim, que namora. Ele então pergunta por que o namorado dela não está aqui agora com ela abastecendo o carro e ela dá uma risadinha e fala que ele está trabalhando. Na sequência, ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não. Então, ele a deseja uma boa noite e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela vai atrás dele perguntando se esse é o seu carro. Depois do YouTube confirmar que sim, ela fala que mudou de ideia e que ela pode passar o telefone para ele e pede para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. Ele aceita e ela entra com ele na máquina. Em seguida, ele pergunta se o namorado dela não vai achar ruim dela estar aqui com ele. A garota fala que ele não vai ficar sabendo. Naya convida ela para ir na sua cobertura. Ela topa e aceita ir para a casa dele. Então, quando ela estava indo estacionar o seu carro para ir com ele, ele pede para ela voltar, que ele precisa falar com ela. Ele pede para ela dar uma voltinha e quando ela dá o 360, ele acelera o carro falando que não sai com garimpeiras. O vídeo começa com o YouTube London abordando essa morena. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Porém, ela o ignora e continua falando no telefone. London então pergunta se ela não pode falar com ele um minuto. Então, ele insiste em falar com ela e ela diz a ele que está falando com seu amigo. Ele pede para falar com ela bem rápido. Ela desliga o telefone e conversa com ele na maior má vontade. Então London, na sequência, se apresenta para ela. O YouTuber fala que ela está linda demais e pergunta se ela é da cidade. Ela agradece o elogio e fala que não é daqui. O YouTuber fala que é novo na cidade e que ele é da Nigéria. London então fala que como ele é novo aqui na cidade, ele viu ela e resolveu conversar para fazer novas amizades. A garota fala que tem um homem e que está namorando. Em seguida, ele tenta pegar o telefone dela, mas sem nenhum sucesso. Ela vai embora e deixa ele no vácuo. London então caminha até o seu Corvette e destrava o alarme da máquina. E é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela vê a burrada que está fazendo e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. Depois de confirmar que o carro é dele, o YouTuber fala que está procurando comida e chama ela para entrar no carro com ele para conversarem lá dentro.
e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite e entra no Corvette. Dentro do carro, London pergunta se ela tem mesmo um namorado. E ela responde que não, que disse aquilo porque não queria falar com ele. Mas depois mudou de ideia porque viu que ele é um cara bem sucedido. Em seguida, London mostra o apartamento para ela, mais alto da cidade, e fala que lá é sua cobertura, e convida ela para vir almoçar em sua casa. Ele fala que lá tem muita bebida e que ela vai gostar de lá. Então a garota topa e aceita o convite, e London acaba levando ela para sua casa. Iniciamos o vídeo com Joel na caça a mais uma interesseira. Ele aborda essa mulher que estava caminhando pelo parque. Ele pede um pouco de suco que está na mão dela e fala que está com muita sede. E ele se apresenta e fala que se chama Joel. E ela fala que se chama Michelle. Então, Joel fala pra ela que ela é muito linda e está deixando o dia dele muito mais bonito. A garota fala que precisa ir e não dá corda para Joel. Ele pergunta por que há pressa e ela responde que precisa ir para casa. Joel pergunta se ela tem que ir embora é só porque ele falou que ela era linda. Ela responde que não. Então, Joel tenta novamente puxar papo com a garota e pergunta qual a sua idade. E ela responde que tem 27 anos. Ele pede ela o número de telefone, mas a garota fala que não passa o telefone e que ela tem namorado. Joel fala que ele só quer ser o seu amigo e que o seu namorado também não precisa saber da amizade dos dois. Mas a garota fala que não vai dar o seu número a ele e pede para ele não insistir mais. Joel fala que tudo bem e que não vai mais perturbá-la e vai em direção à sua máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota viu o carro e desistiu de ir embora. Joel pergunta se ela já andou em uma Lamborghini e ela responde que não. Ele pergunta se ela quer entrar dentro do carro e ela fala que sim. A garota fala que adorou seu carro e que é muito luxuoso e confortável. Mas Joel pergunta por que ela desistiu de ir embora, já que ela estava indo com pressa. Ela responde que é fã de carros estilosos e não sabia que era dele, e se soubesse teria ficado mais um pouco. Joel pergunta se agora ela vai dar o seu telefone, e ela responde que agora pode pensar no caso dele. Papo vai, papo vem. Joel pergunta o que ela ainda tem que pensar para passar o número para ele, já que ela viu a condição financeira que ele tem. E além do mais, ele tem muita grana e pode dar tudo o que ela quiser. A garota fala que gosta de parecer difícil para conquistar os seus objetivos, mas já que ele mencionou em dar algo para ela, ela pode passar o telefone para ele. Na sequência, Joel manda real para a garota e fala que ela caiu no teste da interesseira e que tem uma câmera ali na frente filmando tudo. E fala que ele faz experimentos sociais com o seu carro e que sempre, na maioria das vezes, as mulheres demonstram interesse pelo carro e não por ele. Mas que além dela ser interesseira, ela foi divertida e falou que passaria seu número para ele em troca de algo que ele pudesse oferecer. Joel fala para ela que vai divulgar o seu Instagram para os seguidores do seu canal segui-la na rede social. Ele fala que ele é um youtuber famoso e tem milhares de seguidores em seu canal do YouTube. E fala que mesmo que ela foi uma gold digger, ele gostou dela. Ela fala que ele pode pegar o seu número e que ele também foi muito divertido e foi bom conhecê-lo. Então, o Joel termina o vídeo falando que o teste da interesseira não para por aí.
O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com o YouTube Fresh Panda abordando essa garota. Ele inventa uma desculpa e fala que está procurando um lugar para comer e pergunta se ela pode indicar. Ela então fala que tem um fast food ali perto. Então o YouTube fala que ela é muito fofa e linda e que na verdade só está tentando conhecê-la. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta se ela tem planos para agora. Ela responde que sim, que está indo encontrar com seus amigos. Em seguida, o YouTube pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, porque ela não está dando uma chance para ele. Ela fala que não tem namorado, mas que não é isso e que ela realmente tem que ir embora. O YouTuber fala que vai levá-la no melhor restaurante da cidade e ela vai ter o melhor encontro que já teve. Porém, ela fala que não está interessada. Ele insiste e pergunta se ela não passa seu Instagram. E ela fala que vai pensar se pode passar para ele. Então, ele fala que vai tentar encontrar outra garota que queira sair com ele e que queira ir num bom restaurante. Então, ele se despede e vai em direção ao Audi R8. Na mesma hora, a garota pergunta se o carro é dele. Ele confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que o carro dele é muito bom. Em seguida, ele pergunta por que ela não queria nada com ele e depois que viu seu carro mudou de ideia. Ela fala que o carro dele é legal, mas que ela viu também que ele é um cara legal depois de conversar com ele. O YouTuber fala que está óbvio que ela só quer sair com ele só por causa do carro. Então ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro porque tinha planos para sair com seus amigos e agora quer sair com ele só por interesse. Ela fala que parece isso, mas não é. Ele fala que não vai querer mais nada com ela e fala que ela perdeu sua oportunidade de sair com ele. Então ele vai até o seu carro e fala que não namora interesseira e a deseja um bom dia.
O vídeo começa com o Nate abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela está linda demais, fala seu nome e se apresenta. Em seguida ele pergunta aonde ela vai e ela responde que está indo trabalhar. Então ele pergunta se pode pegar o número dela bem rápido, mas ela fala que não pode passar. Nate então pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Ele pergunta a ela se ela se dá bem com seu namorado e ela fala que está muito bem com ele. Então Nate deseja a ela uma boa caminhada e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. A mulher pergunta se o carro é dele. Então Nate a responde que ele tem as chaves e abriu a porta do carro e pergunta por quê. Ela fala que é um ótimo carro e vem puxando conversa com ele. Então o caçador não perde tempo e pergunta se agora pode pegar o número dela. E a mulher muda de ideia e fala que pode pegar sim o seu número. Nate então pergunta com que ela trabalha e ela diz pra ele que é personal trainer. Então ele elogia ela dizendo que ela está muito bonita com essa calça de academia. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta se ela realmente tem um namorado e a garota responde que sim. Porém ela fala que isso não é um problema para ela. Nate então fala que está tentando conseguir comida e pergunta se ela não quer vir com ele. Ela fala que tem 1 hora antes de começar na academia, então o YouTube abre a porta do Corvette e ela entra na máquina. Dentro do carro, o YouTuber pergunta quanto tempo que ela está namorando e ela fala que já faz alguns meses. Então Nate fala como ela é uma personal trainer, ela teria a desculpa ideal para sair com ele. A garota dá umas risadas e acaba concordando com Nate. E depois de conversarem um pouco, ela fala que adora comer hambúrguer. Nate então fala que eles podem ir comer no melhor lugar que vende hambúrguer e ela fala que conhece um ótimo lugar. Em seguida, Nate fala que ele tem uma cobertura no meio da cidade e que ele tem muita bebida e ela vai poder ver sua McLaren Lamborghini e a convida. Ela concorda e fala que seria uma ótima ideia. O YouTuber pergunta se o namorado dela não iria importar e ela diz pra ele que não. Em seguida, Nate pergunta por que ela não quis falar com ele no início, mas depois que viu seu carro, ela mudou de ideia. Ela fala que estava com pressa, mas que gostou do carro dele. Nate então fala que parece que ela só está conversando com ele por causa do carro. Ela fala que o carro é muito bom e que o namorado dela não tem um carro como esse. Então Nate fala que ela está demonstrando ser uma interesseira e fala que ela feriu seus sentimentos por demonstrar mais interesse no carro do que nele. E pergunta se ele é feio ou algo assim. Ela fala que não e qualquer mulher iria entrar no carro porque ele é muito bonito. Em seguida, o YouTube fala para ela que ele não sai com interesseira e fala para ela voltar para o seu trabalho porque ele não quer mais sair com ela e a deseja uma boa caminhada. A garota sai sem graça do carro e aceita o não do Nate. O vídeo começa com Nai abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Então ele pede para ela esperar porque ele quer falar com ela, mas a garota fala que não tem nada para falar com ele. Então ele fala porque ela está sendo grossa com ele, porque ele só está tentando conversar com ela. A garota responde que não quer falar com ele e que está ocupada e que não o conhece. Ele então fala que só queria fazer amizade com ela porque viu ela sair da loja e achou ela muito linda. A mulher agradece o elogio
mas fala pra ele que ela é casada e que o namorado dela é muito ciumento. O youtuber fala que ele não está aqui agora e que eles podem sair para comer alguma coisa. A mulher fala que ele já está incomodando e fala para ele ir embora. Ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram para ele porque ele já está indo embora, mas novamente ela fala que não. Então, vendo que ele não vai ter chance com ela, ele caminha até o seu Corvette e é aí que a mágica acontece. A mulher, como num passe de mágica, a mulher vai atrás dele e muda de opinião muito rápido e pergunta se o carro é dele. Nair confirma que sim. Ela então passa o telefone para ele agora e fala que eles podem sair para comer alguma coisa. Nair concorda com ela e chama ela para entrar no seu Corvette. Ela não perde tempo e entra na sua máquina. Dentro do carro, ele pergunta por que ela estava tratando ele tão mal e depois mudou seu comportamento. Ela fala que viu que foi grossa com ele e resolveu dar uma chance para ele. O youtuber pergunta se não foi por causa do seu carro e ela responde que não. Então ele chama ela para ir para sua cobertura no centro da cidade. Ela topa e aceita o convite. Então ele pede para ela estacionar o seu carro num lugar melhor para eles irem para sua casa. Porém, quando ela está indo até o seu carro, ele chama ela e fala que ela é uma garimpeira de ouro. Ele acelera o Corvette e deixa ela ali. O vídeo começa com uma garota tirando fotos em frente ao Corvette do nosso caçador. Então ele pergunta se pode ajudá-la a tirar as fotos. E depois que ela viu ele abrir a porta do Corvette, é claro que ela fala que sim. Então ele começa a tirar as fotos para ela e fala que ela leva jeito pra coisa. Em seguida, ele pergunta se ela é daqui, e ela responde que é da Carolina do Sul. Então, Charlie fala para ela o seu nome, se apresenta e que ele é asiático. Então, ele pergunta o que traz ela aqui. A garota responde que é o aniversário dela e que ela está dando uma volta na cidade. Na sequência, o youtuber pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que está solteira. O YouTube elogia ela e pergunta como uma mulher linda está solteira. Ela responde que não está querendo dor de cabeça agora. O youtuber fala que é novo na cidade e que está tentando fazer novas amizades. E fala que adoraria que ela lhe mostrasse um pouco da cidade. Ela fala que está livre agora e pode ajudá-lo. Então ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela para falar os detalhes da máquina. Ele diz que o porta-malas fica na frente e o motor do carro, como é muito grande, fica na parte de trás. E pergunta se ela já andou em um Corvette antes. Ela responde que não, mas deve ser muito top porque o carro é muito estiloso. Em seguida, ela pergunta com o que ele trabalha. O youtuber fala que cria artes de NFT e que ele ganha muito dinheiro com isso e gosta de comprar carros esportivos. Então, nessa hora, ele fala que caça garimpeiras de ouro e que ela passou no seu teste e mostra para ela a câmera que está gravando. Ele dá um abraço nela e elogia a garota por ter passado no teste e pelas suas atitudes. O vídeo começa com John em frente ao cinema esperando uma mulher para fazer o teste da interesseira. E assim que sai uma garota, ele a aborda perguntando o que ela vai fazer e fala que viu ela sair do cinema. Ela diz a ele que agora ela está relaxando. Então John pergunta qual o nome dela e ela diz a ele que se chama Cláudia. Além disso, a garota fala que está indo embora para uma festa,
O YouTube pergunta a ela se ele está convidado. Ela fala que se ele quiser que ele pode ir. Ele fala que já está até com as roupas adequadas. John bate um papo descontraído com a garota e tira vários sorrisos dela. Porém, na hora que ele pergunta se ela está solteira, ela responde que não, que tem namorado. Então John pergunta para ela por que ela está sendo tão amigável. E ela fala que não tem nada a ver e fala para ele não confundir as coisas. O youtuber fala que gostou dela e queria levá-la para sair, mas ele fala que está com pouco orçamento e que está sem dinheiro. Ele mostra para ela ali um McDonald's e fala que pode levá-la. Ela fala para ele que sem chances, então, para ele poder sair com ela, ele tem que ter dinheiro. Então John fala que ele até tem dinheiro, mas está tentando economizar porque já gastou muito dinheiro. Na sequência, ele pergunta se ele pode pegar o seu telefone, porém ela fala que não e pede para ele não insistir. Então John a deseja um bom dia e vai em direção ao seu magnífico Corvette. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste ao Corvette vermelho e começa a perguntar se o carro é dele. John fala que sim e fala que o vestido dela está combinando com a cor do seu carro. Então a garota fala que mudou de ideia e agora quer sair com ele, porque ela achou que ele não era um cara bem-sucedido. Então John pergunta se ela tem certeza e depois dela falar que sim, ele convida ela para entrar no Corvette. Dentro do carro, John pergunta a ela qual filme que ela estava assistindo. E ela responde que era o filme de terror do Halloween do Michael Myers. Em seguida, John fala que ela muda de ideia muito rápido e que ele estranhou ela ter voltado para falar com ele depois que ela já estava indo embora. Ela diz a ele que resolveu dar uma chance para ele porque ele insistiu muito com ela. Então John fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela é uma interesseira e está claro que ela só quer sair com ele por causa do carro. Ela fala que não é interesseira e que ele está muito enganado. Porém John a questiona perguntando por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela fala que ele queria sair com ela e ela apenas aceitou. Então John fala que não sai com Gold Digger e pede para ela descer do carro e seguir seu caminho. Ela desce do carro irritada e fala que não precisa dele e que o carro dele deve ser alugado. John a chama de Gold Digger e ela joga o balde de pipoca em cima de John. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela está muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela. Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa.
Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles começarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. E depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade. E ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada. Ele pergunta por que ela disse isso. E ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo. Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque pra ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala pra ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir pra casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o YouTuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O YouTuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele, o YouTuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O YouTuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro, e mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o YouTuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O YouTuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube.
Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com o Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando a sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone o Instagram dela e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela.